Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, sejam muito bem-vindos, que a graça do Senhor Jesus te alcance e te prospere. Hoje nós vamos meditar em Josué 11, um capítulo extraordinário. E o título de hoje é Como vencer com constância e foco. Vitórias silenciosas, como vencer com constância e foco. Eu vou repetir. Vitórias silenciosas. Como vencer com constância e foco. Deus não precisa de barulho, Deus precisa de fidelidade. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, vai lá no sininho e ativa lá para que você seja informado sempre que houver vídeos novos, e todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Nem toda vitória é acompanhada de grito. Algumas acontecem no silêncio e na obediência. Não, nem toda vitória é aquele estardalhaço, aquela confusão. Não existe um padrão no trato de Deus a não ser o amor, a não ser a fidelidade, a lealdade, a aliança. Mas às vezes é com barulho, às vezes é sem barulho, às vezes é falando, às vezes é em silêncio. E nós precisamos entender isso. Josué 11 é um capítulo de resistência. Não tem muralha caindo, não tem sol parando, mas tem constância, foco, obediência. É isso que nos ensina Josué 11. Hoje nós vamos aprender como Deus honra quem avança firme, mesmo quando a batalha parece longa. E quantos de nós não enfrenta batalhas longas no nosso dia a dia, na nossa vida, não é verdade? Então, vamos entender aqui um contexto. Qual é o contexto, né? Novos reis se reúnem contra Israel, ou seja, a força contrária de destruição era muito grande. Muitos exércitos, muitos carros, muitos cavalos, o inimigo era forte e poderoso. E Josué, obediente que era, partiu para o combate. E ele vence com estratégia, destrói os cavalos, queima os carros, ou seja, tem situações da nossa vida que parece, não, essa aí não dá para vencer. Josué vai para cima, conquista a cidade após cidade, conquista cidade após cidade, sem parar. O texto diz assim: Josué guerreou por muito tempo contra esses reis, lá no versículo 18, ok? E conclui, fez tudo como o Senhor ordenou a Moisés. Josué muito obediente e seguindo sempre a instrução do pai, independente se aquilo parecia o melhor ou não, se parecia fazer sentido ou não. Que lições nós podemos tirar? A primeira lição que eu quero te chamar para que nós possamos refletir é: o fato de ser mais difícil não significa que não seja de Deus. Vamos entender isso. Existem algumas pessoas que acham que se Deus está no negócio, a coisa vai acontecer simples e fácil. Não, presta atenção. Deus tira o povo hebreu da escravidão do Egito. Eles passam 40 anos no deserto e Deus diz: eu tenho um presente para você, eu tenho uma terra prometida. Alguns provavelmente acharam que a terra estava lá, livre, talvez já estivesse pronta para colher. Não. Foi preciso batalhas para poder vencer a guerra. Os homens precisaram guerrear. Então não é porque Deus te deu uma palavra que você não vai precisar de lutas, de guerras para poder conquistar, ok? Então é muito importante que nós possamos entender. E tem pessoas que dizem: não, isso está uma luta, está uma guerra, então não é de Deus. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eram muitos carros, cavalos, mas o Senhor disse: não temas. Todos nós que estamos no centro da vontade de Deus precisamos ter esse sentimento. Não temas, não me parece difícil, não temas. Não, mas eles são mais do que nós, são mais poderosos. Não temas, não temas. É importante que a gente possa entender isso. Às vezes a fase mais dura da vida é exatamente a que mais glorifica a Deus.
Presta atenção, se nas suas dificuldades, quando você se posicionou, orou, jejuando, obedecendo e agindo de uma forma que parecia que não estava dando resultado, essa é a hora que você glorifica a Deus, quando você continua ali, ó. Abraão recebeu uma promessa, demorou 10 anos para Sara ter o filho, cada ano ele ficava mais velho, Sara já era estéril na juventude, imagina eles ali, né, próximos dos 100 anos, mas quanto mais os dias passavam, mais Abraão cria, por isso ele é o pai da fé. A fé dele não diminuía com o passar dos dias, a fé dele aumentava, porque ele dizia, eu estou mais perto da vitória. Isso é que nós precisamos entender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, isso não quer dizer que vai acontecer no dia seguinte. É importante a gente entender, o tamanho da luta não anula a presença de Deus, ele revela o quanto você confia. É isso. Quando o tempo passa e você tem uma palavra, isso só revela o quanto você confia, porque aqueles descrentes vão dizer, não, isso está demorando demais. Tem pessoas que oram 30 anos por uma promessa. E se tivessem orado 29, meu irmão, não pare, seja forte e corajoso. Se o desafio cresceu, talvez seja sinal de que você está avançando. Presta atenção, quanto mais você se posiciona, é provável que mais guerras, mais lutas, lutas maiores, mas isso mostra também o seu tamanho. Eu quero te lembrar de Davi contra Golias, né? Davi enfrenta um gigante, ninguém a olhos naturais imaginaria que fosse possível vencer. Qual a segunda lição? Deus te dá armas, mas também te ensina a neutralizar as do inimigo. Presta atenção, o Senhor te capacita, te dá armas, mas Ele também te ensina como vencer as armas dos inimigos. E aí tem uma palavra que diz, corte os tendões dos cavalos e queime os carros, lá entre os versículos 6 a 9. Então Deus diz o que é para fazer, ó, você tem as suas armas, mas você vai inutilizar as armas dele, você vai cortar os tendões dos cavalos e você vai queimar os carros. Então Deus dá junto uma estratégia, além de armas ele dá estratégia. Deus mandou José destruir os recursos do inimigo, não acumular, ou seja, ele não disse traga para você os carros, ele não disse vai lá e conquiste os cavalos, ele diz destrua, corte os tendões dos cavalos, queime os carros. Às vezes sua vitória ela está em abrir mão daquilo que parece poderoso aos olhos humanos. Alguns de nós podia, tomado pelo orgulho, pensar que venceu por causa do acúmulo dos cavalos, ou porque agora tem mais carros de guerra. Não, 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 Deus deixa claro, fala só, se despoje disso, você abra mão disso, não é para que você possa trazer para você, é na minha força. Então Deus dá a instrução. Interessante que em várias vezes na Bíblia Deus diz para você trazer, outras vezes ele diz finaliza, mata todo mundo, queima tudo, acaba com tudo. Por isso a importância da intimidade, de sermos obedientes ao Pai. Você está confiando no seu cavalo ou carro, que hoje em dia é seu emprego, sua conta, seu cartão de crédito, seu crédito no banco, né? Em que você está confiando hoje? Nos seus jeitinhos, nas suas armas? Deixa eu te dizer, a graça do Senhor te basta. É lógico que Ele deu para Josué armas e Ele vai nos dar, mas nós precisamos entender que a nossa confiança tem que estar em Deus. Nossa confiança precisa estar em Deus. Terceira lição, a vitória sustentada exige constância. A vitória sustentada exige constância. Josué guerreou por muito tempo, versículo 18 nos diz isso. Ou seja, algumas conquistas não vêm em um dia, não vêm em uma semana, quando ele conquista, né, em silêncio por 7 dias, ele conquista uma cidade. Algumas vitórias vão levar anos, talvez, e nós precisamos entender isso. Exigem anos de obediência, foco e resiliência. Não saia do caminho, se mantenha posicionado. O sucesso verdadeiro, ele é construído com rotina, disciplina e fidelidade. Pagar dívidas, educar filhos, manter o casamento, construir uma reserva, empreender, tudo isso é uma jornada. Eu me lembro, eu e a Ana, nós já passamos por algumas quebras financeiras e isso, na verdade, é por isso eu acho que Deus nos levanta, né? A nossa maior cicatriz, ela indica, ela denuncia o nosso propósito e a nossa missão.
E eu me lembro que uma das vezes que nós quebramos, e foi muito feia a coisa, nós demoramos 2 anos e meio, 3 anos para respirar, ou seja, abrimos mãos de muito luxo, de muitas coisas, com muito equilíbrio, mas muito certo de onde a gente queria chegar. Então, não é porque Deus está lutando essa luta com você que nós vamos te dizer que a solução vai acontecer de um dia para o outro, um milagre. Não, esse milagre pode ser um processo, né? E nós precisamos entender, porque enquanto a situação está sendo resolvida, nós estamos sendo ministrados, nós estamos sendo preparados. Quarta lição: fazer tudo conforme Deus ordena é melhor que resultados rápidos. Lá no versículo 15 diz: fez tudo como o Senhor ordenou a Moisés. Ou seja, hoje, no mundo de hoje, nós somos muito movidos por resultados. Sabe, algo que me chama a atenção na palavra de Deus é que talvez hoje Jeremias fosse visto, se Jeremias fosse um pastor de uma igreja, talvez ele fosse visto como um pastor fracassado, porque a igreja dele não crescia, né? Então não tinha novos membros, 200 membros, 300 pessoas aceitando Jesus toda semana. Então talvez Jeremias fosse visto como um pastor, alguém que fosse fracassado, né? Então presta atenção. Muito cuidado com essa coisa que o mundo quer hoje nos colocar, que sucesso está ligado a crescimento ou qualquer outra coisa. Fazer tudo, se manter no centro da vontade de Deus é melhor do que resultados rápidos. Não se deixe enganar, não acredite nessa mentira. Josué não buscava atalhos, ele buscava fidelidade. O maior reconhecimento não é a glória pública, é Deus olhando e dizendo: fez como eu pedi. Mas pai, não cresceu, fez como eu pedi. Mas pai, o meu amigo ali agora fez como eu pedi. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender qual é o centro da vontade de Deus e é nela que eu preciso me manter. O céu não recompensa pressa, o céu recompensa a fidelidade. Não são os outros que têm que se agradar do que você faz, é Deus que precisa se agradar do que nós fazemos. Josué não teve grandes sinais nesse capítulo. A gente já passou por aqui, capítulo que o sol parou, né? Que os muros da cidade caem, vitória sobre 5 exércitos, né? Sobre o monte. Não, aqui foi silencioso, ok? Não foram grandes sinais. Mas o que teve de Josué? Resistência, disciplina, direção, e ele venceu, porque Deus está com quem permanece, mesmo quando parece comum. Não, mas eu não estou sentindo, esquece, não precisa sentir, você precisa estar em obediência. A vitória que permanece é a que foi construída em silêncio, passo a passo, com fidelidade e obediência. Se você está lutando com constância e não vai parar, comente aqui: vou vencer passo a passo com Deus. Comenta aqui isso. Se você está gostando desse conteúdo, curte, compartilha, faz essa mensagem chegar mais longe. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, vai lá no sininho, clica para que você possa receber sempre quando nós colocarmos aqui um conteúdo novo, e todo dia tem conteúdo novo, você vai ser informado desse conteúdo novo. Eu quero te fazer um convite para que você conheça, se você quer se aprofundar e transformar suas finanças, a sua vida em geral, que você conheça a Henry Class. É uma plataforma, eu vou deixar o link aqui, a assinatura é R$29 por mês, quando você está assistindo esse vídeo, quando ele foi gravado, né? E é algo assim transformador. Conteúdo novo toda semana, sempre, mesmo que na dimensão natural, na dimensão emocional, mas com base bíblica, alinhada à base bíblica, muitos conteúdos sobre empreendedorismo. Então lá você tem o curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, você tem o Empreenda como Gigante, você tem a questão de controle e gestão de planilhas, é muita coisa boa. Se você quiser também, você pode adquirir o livro Faça as Pazes com Seu Dinheiro, um livro prático, tá? Ele é muito prático, tem muitos testes, muita orientação. Eu vou deixar o link aqui também para que você possa adquirir o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. E se você quiser me seguir no Instagram, vou deixar aqui também minhas redes sociais para que você possa me seguir, Rezende N Oficial. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. Amanhã tem mais. Espero por você. Deus abençoe.